Corinthians. Salve o Corinthians! A Isabelle Moraes já está posicionada para falar tudo o que aconteceu nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava, porque além de apresentação, o Corinthians também treinou, o Corinthians de olho na estreia do Campeonato Paulista, não é, Isa? Boa tarde para você. É isso, Solé, boa tarde para você, boa tarde também para o PDV, o meu carinho, né, a família da Elza, vocês bem traçaram as homenagens, né, um dos maiores nomes da história da música brasileira, tem muita relação com o futebol, como vocês já contaram a história dela com o Mané, com alguns clubes, com o Flamengo, até com o Corinthians, ela já falou inclusive do Corinthians em alguns momentos por respeito ao Corinthians, e eu estendo aí todo o meu carinho aos familiares e também os amigos mais próximos da Elza, com certeza um nome eternizado, né, na história do Brasil e da música brasileira. Falando do Corinthians, uma quinta-feira de anúncio de um jogador e de apresentação de outro, né, jogador anunciado, Robson Bambu, zagueiro de 24 anos, a gente já vinha falando nos últimos dias que ele já tinha feito, né, os exames e tudo mais, estava pronto para ser anunciado. Agora sim, é jogador do Corinthians, contrato de empréstimo até o fim da temporada, junto ao Nice da França. E aí a gente não sabe se ele vai estrear tão rapidamente assim. O último jogo do Robson Bambu foi em março do ano passado. Ele passou por uma cirurgia no tornozelo, então ele ficou um tempinho parado. Um dos fatos, inclusive, que acabou facilitando a vinda do Robson Bambu para o Brasil foi que o clube francês queria que ele tivesse um pouco mais de ritmo, estava sem oportunidades por lá. E chegando ao Corinthians, agora ele pode ter mais ritmo durante algumas partidas. E como eu disse, a gente já vê agora como está a questão física. Lesionado ele não está, né? Porque acabou de passar por uma bateria de exames, foi contratado pelo Corinthians. A questão mesmo é ritmo de jogo para ver quando vai poder estrear com a camisa do Corinthians. O Robson Bambu, que começou na base do Santos, né? Foi revelado pelo Peixe. Depois foi para o Atlético Paranaense, por lá teve uma passagem muito boa, tanto que despertou a atenção de clubes de fora, foi para o Nice da França, não teve tantas oportunidades por lá e agora volta ao Brasil para mais uma oportunidade. Vai se juntar aí ao Gil, experiente Gil, ao jovem João Vitor e também ao jovem Raul Gustavo, os zagueiros da equipe do Corinthians. E agora é realmente esperar também a documentação, se ele vai ser inscrito a tempo da primeira rodada, tudo isso a gente vai ver. Ele já esteve hoje treinando com a equipe do Corinthians, a expectativa é que ele possa aí ser aproveitado ao longo do Campeonato Paulista. E o jogador apresentado, o Bruno Melo, né, que foi o segundo reforço anunciado para a temporada. O Paulinho foi o primeiro, Bruno Melo o segundo, hoje o Robson Bambu o terceiro. E no caso do Bruno Melo, lateral esquerdo de 29 anos, também chega por empréstimo, mas junto ao Fortaleza, também até o fim da temporada. Ele foi apresentado nesta quinta-feira. Ele que é lateral esquerdo, mas também pode jogar na zaga, inclusive nos jogos treino do Corinthians neste começo de ano, ele esteve atuando na zaga, então já é uma ideia do Silvinho de poder aproveitar mesmo essa versatilidade do Bruno Melo. E a gente vai ouvir agora exatamente o jogador que chegou recentemente ao Timão, já está treinando e falou da chegada ao clube. Só tenho que agradecer o Fortaleza, né, por tudo que eu vivi lá, muito tempo, desde a base. Me identifiquei muito com o clube. Tenho muitos amigos lá, vários companheiros, criei uma identidade do Fortaleza, né? Mas estou no Corinthians, né? Tenho que conquistar meus objetivos aqui, conquistar a torcida, cair na graça da torcida, junto com meus companheiros e conquistar tudo aquilo que o clube disputar no decorrer do ano. Tá aí, as primeiras palavras do Bruno Melo, que vai vestir a camisa 27 do Corinthians, e a entrevista dele, ele foi muito sincero, ele que é do interior do Ceará, e falou assim que estava na cidade dele com a família, quando o empresário ligou e falou assim, olha, você quer jogar no Corinthians? Você vai jogar no Corinthians, e que ele não acreditava no que estava acontecendo, enfim, ele estava muito feliz com a chance de jogar com a camisa do Corinthians, que é um clube gigante, e chega para ser uma opção para fazer concorrência aí ao Lucas Piton, também ao Fábio Santos. Vai ser interessante nesse começo de ano, eu acho que se tem um momento que ele pode aproveitar para tentar buscar a titularidade é agora, diferente do lateral direito, né, que o Corinthians tem o Fagner super incontestável titular. A lateral esquerda não é uma posição do Corinthians hoje que tem um lateral titular absoluto. O Fábio Santos jogou a maioria das partidas no ano passado, mas nos 2 jogos treino realizados nesse comecinho de ano contra o Audax Inter de Limeira, o Lucas Piton foi quem começou entre os titulares. Então, se há dúvidas na cabeça do Silvinho sobre quem escalar, talvez seja essa lacuna, né, que o Bruno Melo precisa nesse cenário de 3 laterais esquerdos para ele cavar uma vaguinha, quem sabe, na lateral esquerda titular do Corinthians. Ele também, como eu disse, joga na zaga, mas aí Gil e João Vitor, né, hoje fazem a zaga titular do Corinthians. Chega o Robson Bambu, que é um zagueiro de origem, pode ficar um pouco mais difícil para
ele essa concorrência na zaga, por isso que eu alertei pro lado esquerdo, que é o lado dele e onde ele fez muito bem no Fortaleza na última temporada. Agora, PDV, Solé, vale destacar um pouquinho também sobre um pouco da característica, né, desse mercado do Corinthians até aqui, um pouco dessa essência e como que ela é diferente para alguns atletas. No caso do Paulinho, do Robson Bambu e também do Bruno Melo, os três já anunciados, o Corinthians observou situações de mercado. Não desembolsou nenhum valor para contratar esses três jogadores, né, diretamente pela contratação. O Paulinho estava livre no mercado, então só alinhou ali o salário. O Bruno Melo e também o Robson Bambu são jogadores por empréstimo. Então o Corinthians vai ter gastos, é óbvio, até porque está assumindo 100%, né, a integralidade dos salários dos dois jogadores, do Bruno e do Robson, mas não precisou aí contratar, não precisou desembolsar nada para contratação. Esse é um perfil, os já anunciados. Os que devem ser anunciados, ou pelo menos o que deve ser anunciado e o que a torcida quer que seja muito anunciado, respectivamente aí o Ivan e o Diego Costa, eles já são de um outro perfil de contratação. No Ivan, o Corinthians, que já deve anunciar em breve, ele já fez exames, né? O Ivan é uma contratação mesmo. O Corinthians passa a adquirir os direitos do atleta, e aí ele passa a pertencer ao Corinthians, o Corinthians vai desembolsar um dinheiro para contar com o jogador. E o Diego Costa é um que, além de o Corinthians vai desembolsar um valor, aliás, não vai desembolsar um valor de contratação, mas vai ter um salário muito alto, bem mais alto que Robson Bambu e Bruno Melo. E não vai precisar contratar, né, pagar pela contratação, porque ele está livre no mercado desde a rescisão do Atlético Mineiro. Então ele poderia estar ali no bloco de Robson Bambu, Paulinho e também o Bruno Melo, mas o Diego Costa vai ter um dos maiores salários do Corinthians. O ponto positivo nessa relação é que o Corinthians conta com a ação de uma patrocinadora para arcar com o salário, ou com boa parte dos salários, na verdade, do Diego Costa. Então, o que a gente tem observado desse movimento de mercado do Corinthians, até pelos reforços no decorrer, né, de 2021, é que o clube não está fazendo nenhuma loucura para contratar, para desembolsar muito dinheiro para contratar algum jogador. Tá certo, Isa. O Diego Costa que retornou também para Lagarto agora, né? Foi aproveitar um tempinho com a família antes de dar o ok ou a negativa pro Corinthians, né? É isso, ele inclusive tem postado nas redes sociais, né, muitos vídeos e fotos com auxílio de um profissional com ele, fazendo várias atividades físicas para não ficar parado. 33 anos, no ano passado ele enfrentou uma lesão, tá lá no interior sergipano, ele que chegou aí para a Espanha, assim que rescindiu com o Atlético Mineiro, voltou ao Brasil, tá lá curtindo a família na cidade de Lagarto, sua cidade natal, onde ele vem poucas vezes, né, até porque a carreira dele foi toda internacional, até dizer sim ao Corinthians ou até aparecer alguma proposta melhor vinda da Europa.